são a conclusões parciais. Estas conclusões parciais devem ser uma síntese das ideias analisadas anteriormente na solução. Ou seja, as conclusões parciais devem ser ideias novas que sintetizam as ideias analisadas. Na conclusão final da solução, deve-se sintetizar as conclusões parciais. Comparar. Consiste em decompor o todo em partes, selecionar os fatores de comparação que serão utilizados, levantar ideias relacionadas a cada fator de comparação e chegar, por dedução, a conclusões parciais. Estas conclusões parciais também devem ser uma síntese das ideias analisadas na comparação, ou seja, as conclusões parciais devem ser ideias novas que sintetizam as ideias analisadas. Na conclusão final da solução, deve-se sintetizar as conclusões parciais. Estudar. Consiste em decompor o todo em partes e chegar a conclusões parciais. Estas conclusões parciais devem conter as ideias essenciais dos itens estudados no desenvolvimento da solução. Devem ser um resumo das ideias estudadas. Na conclusão final da solução, deve-se resumir as conclusões parciais, ou seja, os principais aspectos levantados no estudo são enfatizados e as conclusões parciais são reforçadas. Um modo fácil de memorizar isto consiste em lembrar que quando um aluno estuda um assunto qualquer, seja biologia, matemática, etc., costuma, ao final do estudo, produzir um resumo da matéria estudada, pois o resumo facilita a consolidação dos conhecimentos estudados. A principal diferença entre as servidões estudar, comparar e analisar é que nestas duas últimas, as conclusões parciais e final são constituídas por sínteses, enquanto que na servidão estudar, as conclusões parciais e final são constituídas por resumos. A PubMétodo do CPSM define que a solução destas três servidões do nível de desempenho análise deverá ser composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, a conclusão é obrigatória neste nível de desempenho. O slide atual permite localizar esta aula na estrutura das demais videoaulas, facilitando o seu planejamento de estudo. Chegamos à conclusão da nossa videoaula de número 2. Nesta videoaula vimos a importância do método, a taxonomia de objetivos educacionais, os níveis de desempenho e as servidões. Vimos que o método não prioriza a forma da solução, mas o raciocínio do autor. O método busca a produção de uma solução com ideias ordenadas e coerentes. A ordenação das ideias diz respeito ao encadeamento do texto, à sua compreensão. O texto não deve ser confuso, mas ordenado. O raciocínio do autor deve ser ordenado a partir da introdução, passando pelo desenvolvimento e terminando na conclusão. Por exemplo, o leitor, ao chegar na conclusão, não pode se surpreender com algo inesperado, que em nenhum momento do desenvolvimento foi sequer sinalizado. Isso seria uma quebra total do raciocínio. A coerência, por sua vez, aborda a relação lógica entre as ideias. A coerência está ligada às ideias utilizadas, diz respeito ao sentido dado pelo autor do texto. Portanto, deve haver relação lógica entre as ideias. Estas devem se complementar, evitando assim a contradição entre partes da solução. Por exemplo, o aluno não deve defender um argumento e logo em seguida contradizê-lo. Tem que ser coerente. A coerência tem a ver também com a contribuição para a solução do problema. Isto é, a ideia citada ou analisada é coerente quando atende à imposição da questão e ajuda a solucionar o problema. Na próxima videoaula, veremos as 3 fases do método. Se necessário for, reveja esta e as outras videoaulas várias vezes, até dominar o método. Anote os ensinamentos aqui transmitidos, faça resumos. Os slides destas videoaulas serão disponibilizadas em PDF, juntamente com os arquivos em vídeo. Não desista diante dos obstáculos, prossiga na missão e conquiste os seus objetivos.
Conte conosco para retirar qualquer dúvida. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigado.